A procura do centro, seja em nós próprios, seja numa casa, seja num local, seja num país, é sem dúvida uma tarefa complexa, pois nem sempre os entrosamentos e ligações entre os seres e as coisas são tão geométricos ou tão evidentes, nem a verticalização, o eixo vertical que passa, vive pelos seres, tem uma dimensão assumidamente vertical e consciencializada. Tentar então saber qual é a essência central de um país é uma tarefa dificílima. E ao longo dos séculos, vários escritores e artistas, místicos e religiosos, filósofos e líderes, tentaram ligar-se com essa essência, seja ela na sua dimensão mais elevada, divina, a própria divindade e a sua providência, seja as causas secundas, ou seja, os seres que medeiam, que fazem de intermediários entre os níveis mais elevados dos mundos espirituais, divinos e o nosso plano terrestre. Nossa busca da essência de Portugal deve então contemplar, refletir, assimilar o que ao longo dos séculos foi realizado, ficou a nossa história, seja os documentos textuais e escritos, seja os documentos iconográficos, seja ainda mais extraordinária criação, que é a ligação interior entre um ser e o ser de Portugal. Este ser de Portugal é então o mistério dos mistérios. E se no começo do século XVI ao rei Dom Manuel I consagrou Portugal ao seu anjo custódio do reino, instituindo-lhes uma festa solene, uma missa com liturgia própria, que foi confirmada pelo Papa Pio IV. Daí se espalhando pelo país numa busca de invocação e de proteção desse ser divino que seria a essência de Portugal e que protegia Portugal. Não abundam, contudo, os relatos do contacto das pessoas com esses seres subtis que são os arcanjos na hierarquia angélica e que, com os anjos e acima deles os principados, constituem o primeiro nível, o nível que tem contato com os seres humanos, segundo a mística teologia de Dionísio Areopagita, que teria sido um convertido dos primeiros tempos do cristianismo, provindo de uma tradição neoplatónica, que está patente nas suas obras, e que, provavelmente, por deduções e por compreensões mais especulativas e intelectuais do que por experiência, fez essa assunção das 9 hierarquias que coexistem no cosmos, as mais próximas sendo a dos
serafins, querubins e tronos, dos quais pouco sabemos, ainda que por volta do século XII, XIII, haja uma erupção pela possibilidade de um desses seres dos mais elevadas hierarquias ter contactado ou ter impressionado fisicamente mesmo, estigmatizando as mãos e os pés de São Francisco de Assis, provavelmente o peito, com a chaga do lado, de onde brotaria mais amor, seres de uma intensidade de amor tremenda, os serafins, bem mais elevados do que o nosso anjo da guarda, que todos nós temos, mas que pouco atenção prestamos, subindo-se deles para os arcanjos, onde sejam os arcanjos das cidades, sejam os arcanjos das nações e povos, são ainda um mistério e que, ao longo dos séculos, como dissemos, artistas, sobretudo, tentaram descrever em pintura ou em escultura, restando-nos então algumas belas imagens do anjo ou arcanjo de Portugal e que nos pode estimular a compreender melhor a sua essência quando forem devidamente contempladas e amadas, atingindo-se por um osmose com elas alguma ligação com o arcanjo, que, subtil, muito subtil, seres luminosos de níveis muito elevados, apenas nos chegam por vagos e subtis e fugidios visionamentos que ocorrem na nossa alma espiritual e que nos fazem crer que este ser tem uma certa localização ou incorporação maior ou descida maior em certos locais de Portugal, onde se acumula mais, seja a memória histórica, seja a beleza artística, seja o trabalho invocativo e litúrgico poderoso. Este sentido não nos espantará as pessoas pensarem que o arcanjo de Portugal tem muita energia. O Museu da Arte Antiga, vulgo Museu das Janelas Verdes, onde algumas imagens dele encontram-se e onde muita figuração espiritual e nacional valiosa se encontra. Caminharmos e visitarmos este museu, consciente que podemos estar a comungar com o arcanjo de Portugal, a abrir-nos às suas bênçãos, e em especial, certamente, diante dos famosos painéis de Nuno Gonçalves, em que a figura central, seja ela São Vicente, seja ela o infante Dom Fernando, seja ela mesmo o arcanjo de Portugal, tem, contudo, certamente, a sua bênção e a sua presença subtil. Será sempre para nós, dizemos, percorrer e contemplar, uma oportunidade de nos aproximarmos e assimilarmos mais algumas das energias e forças do arcanjo de Portugal e da nossa identidade portuguesa. Ora, outro ícone da nossa história, Palácio da Independência, onde recentemente se realizou e se encontra ainda em exposição uma coletiva de 40 artistas contemporâneos sobre a identidade portuguesa e sobre, de certa forma, o seu arcanjo, tal como está representado nos estandartes que sinalizam e publicizam a exposição, o famoso arcanjo
esculpido em madeira, princípio do século XVI, por ordem de Dom Manuel, para o convento da Ordem de Cristo em Tomar, terá certamente uma presença mais forte do Arcanjo de Portugal também, pelo que de novo recomendamos a visita deste local, desta exposição, e que possa haver uma purificação de energias luminosas nas nossas almas e ao mesmo tempo um reforço do despertar de Portugal, já que a sua independência e a sua identidade vão sendo cada vez mais coartadas e docilidas por muitas forças e lobbies da burocracia internacional que domina o mundo e que procura cada vez mais controlar os governos e as vidas dos povos e os seus níveis de vida e de cultura. Pelo que a Assunção do Anjo de Portugal e a união à volta dele, ou da identidade portuguesa, de escritores, artistas, pensadores, místicos, filósofos, homens de ação, empreendedores, é fundamental. Daqui esta nossa pequena preleção, algo aquática, algo convergente para o centro, e em que apelamos, de facto, a uma maior sintonização com o anjo e com toda a sua beleza de espírito puro, que se encontra então acessível nas dimensões iconográficas e nas dimensões monumentais de Portugal e ainda nas almas e corações das pessoas. Saber encontrar essa Cahaba, essa pedra negra basáltica tão fundamental nas zonas mais vulcânicas de Portugal, adicionar-lhe o granito tão moldado em tantos monumentos e tantas pedras esculpidas de Portugal, e desta polaridade acrescentar a famosa sílica, o quarto, e estabelecer nesta trindade um equilíbrio de forças que corresponda, de certa forma, ao Espírito Divino, ao Espírito Arcanjo e ao nosso. Será então uma tarefa importante de axialidade e de renovação de Portugal. Como poderemos fazer isto? Como já dissemos, visitando estes locais, admirando as obras, se possível dialogando com os artistas ou com os escritores, com os místicos que vibraram, pelo menos na ocasião das suas obras, na criatividade que tanto caracteriza o movimento espiritual, a dinâmica do espírito, o entusiasmos, ou seja, a presença do divino, da divindade em nós, seja meditando, orando, escrevendo, criando e juntando estes três elementos que num outro nível são também o nosso corpo, nossa alma psíquica e a nossa consciência pura e de ligação ao mundo da unidade. Possamos, pois, então nós construir nas nossas vidas as irradiações que caracterizam os anjos e os arcanjos e que são as irradiações de amor, de criatividade, de abnegação, de compaixão e que emanam da nossa alma na forma de raios, assumindo então o que foi visto ao longo dos séculos, pelo menos na iconografia,
as asas de anjos, asas de inspiração, asas de amor, asas de conhecimento, verdadeiramente desfraldadas para o alto, para o todo, para o bem. Bem este que faz parte da identidade portuguesa e que foi pelo infante Dom Henrique assumido como a sua tensão, mais tarde por Fernando Pessoa como a tensão da ordem espiritual de Portugal, a ordem templária, a ordem de Cristo, que é talento de bem fazer, ou talent de bien faire. Nossa intencionalidade, nossa voluntariedade, a nossa inteligência no fazer o bem, de procurar sermos o melhor possível no que fazemos, no que pensamos, no que sentimos, no que dizemos, nomeadamente nos seus efeitos nos outros e na aura de Portugal, ou seja, de certa forma contribuindo para a qualidade do nosso anjo, de forma a que ele não esteja separado e desiludido de Portugal, nem apreensivo, mas antes esteja em diálogo constante connosco, na medida em que nós estamos irradiando energias para ele e para Portugal e para a divindade, que são harmoniosas e luminosas. É, pois, para este trabalho de diariamente consagrarmos alguns momentos de comunhão com o nosso anjo da guarda, com o arcanjo de Portugal e com a divindade, que nós dirigimos este apelo. Que ele possa ser ouvido e escutado, que ele possa ser posto em prática. E se alguns locais têm mesmo as estátuas do anjo custódio do reino, tal como existem em Évora, em Braga, em Lisboa, em Bucelas, aí as pessoas poderão verdadeiramente, perante essa figura, possivelmente entusiasmar-se mais, o que não impede, certamente, quem não puder, seja com uma imagem, seja apenas no seu interior, galvanizar um bocado ou polarizar a sua alma, está-se fazendo-a passar do estado de dispersão e de flutuação constantemente para uma convergência unificadora, na qual o nosso ser concentra e recolhe as suas forças, as verticaliza no eixo vertical e axial e pode tornar-se então receptiva ao mundo espiritual e pode intensificar os seus centros aos chakras espirituais de forma a poder receber as intuições, as forças, as visões, as comunhões interiores que o mundo espiritual, o mundo divino entenderem por bem. Talent de bien faire, que o talento de bem fazer seja firme em vós. E eis que assim poderemos avançar para uma restauração da luminosidade de Portugal e da presença do arcanjo entre nós. Seja este o resultado dos nossos esforços, seja este o resultado desta exposição que se encontra no Palácio da Independência e onde tantas almas contribuíram com a sua aspiração a trazer ao de cima os grandes momentos de Portugal ou as suas grandes potencialidades para que todos os sonhos de Portugal não se vão dissolvendo nesta modernidade globalizante, por vezes nos piores sentidos e não nos melhores, que deveria ser da troca das capacidades e das qualidades e dos valores, nomeadamente culturais, harmoniosos, artísticos, espirituais, dos diversos povos, e não para uma predominância do aspecto apenas financeiro e de uma classe política vivendo à custa de uma posição que a democracia lhe oferece
de serem gestores do bem público e que acabam por o desviar para os interesses dos partidos partidários, ou seja, que partem no fundo, em muitos dos casos, o verdadeiro interesse da nação e do povo português e, fatalmente assim, afastando-se da comunhão com o anjo ou arcanjo de Portugal, que não tendo grandes figuras abertas aí, nem havendo na parte das pessoas uma consciência, acaba por se afastar e não ter os nós todos, esse ser intermediário entre a divindade e nós, a inspirar-nos e a fortificar-nos nas nossas tarefas e demandas, já que a vida é toda ela uma demanda peregrinante pela terra, rumo ao mundo espiritual, e na qual vamos talhando um corpo espiritual que em grande parte se vai assemelhar ao dos anjos e arcanjos, pelo que também por esses fatores é importante que nós desenvolvamos mais a comunhão e a comunicação com eles, ou entre nós, como seres espirituais, e usando mais as nossas capacidades psicoespirituais e não ficamos tão engurgitados de informação exterior, seja televisiva, seja internética, seja telemóveis, em que as pessoas acabam por depois ter tanto que a receptividade ao alto e a criatividade própria acabam por diminuir. É, pois, para uma tarefa de maior comunhão diária, seja no caminhar pela cidade, seja no contemplar da beleza, seja na admiração perante as fachadas das casas, ou as portas, ou as janelas, e ver nelas a manifestação da identidade portuguesa e da sua arte, seja apreciando-a na sua música, na sua poesia, ou ainda nas suas obras de arte, ou ainda escrevendo, mas sobretudo também orando, meditando, de olhos fechados, procurando estabelecer maior ligação interior com estes seres subtis e com a divindade, que nós fazemos votos que possam estas palavras entrar nas almas de quem as ouve e aí abrirem luzes, abrirem caminhos para a gruta do coração, para a estrela do Espírito, para o nascimento da divindade em nós, para a comunhão com os santos anjos da guarda e para uma maior ligação e audição, visionamento, compreensão, amor do arcanjo de Portugal e das suas potencialidades e dos seus desígnios e projetos que somam a riqueza milenária de Portugal, do passado, do presente e do futuro, na qual nós nos inserimos com gratidão e assim testemunhamos-la neste culto luminoso à essência espiritual e divina de Portugal, ou seja, que seja o Porto dos Gálicos, seja o Porto do Graal, nós possamos ser seres de fogo do amor, de fogo do conhecimento, de fogo da divindade, em comunhão com as grandes hierarquias angélicas e os mundos espirituais e divinos. Temos graças. Arcangeloi, Arcangeloi, Yom, Yom, Nur, Nur Fravashi, Yom, Adom, Adom, Amen.